Signo de Sagitário, como é que vocês estão? Vamos para a sua leitura para o mês de fevereiro. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Eu peço que você se inscreva no canal, que você acione o sininho, porque senão você não recebe as mensagens e os avisos posteriores das mensagens. E também deixe seu like aí se você curtir a mensagem, tá bom? Vamos ver o que a gente tem aqui. Sagitário. Olha só, no início parecia assim uma mensagem dessas que a gente tem de oráculo, né? Mas diz assim: uma reviravolta positiva está prevista porque você compreendeu que você está num jogo. Uma volta naqueles que prejudicam você. Não sabem do que você é capaz. Te subestimaram. E agora a caça vira caçador. E a música que veio na minha cabeça aqui agora, aqui deixa eu ver se vai ser mais alguma coisa. Não vai sair nada aqui. Então aqui estão subestimando sua mediunidade, estão subestimando você de alguma forma, tá? Signo de Sagitário. Eu estou vendo que você está lidando com situações e pessoas muito complicadas aí. Mas não sabem do que você é capaz, não sabem da sua esperteza. Como, vamos dizer lá que, dá um exemplo ali, o Frodo no Senhor dos Anéis. Eu não sei se esse é o melhor exemplo para essa situação. Mas ali ele é um garoto do condado que tem assim, parece não se dá nada assim, não se acredita que ele é muito esperto, mas ele é o único capaz de levar, tanto pela pureza no coração, quanto pela esperteza. Ele é esperto sim, e o fato de ele ser doce e querido e honesto, gentil, não significa ali que ele não é esperto. Então, de alguma forma, podem até ter subestimado, mas perceberam que ele era o único que tinha realmente a força interior necessária para carregar aquele anel. Então, eu vejo aqui que apesar de sua aparência de alguém honesto, sincero, amoroso, estão subestimando a sua força interior aqui, tá? E você pode até estar assustando algumas pessoas com as percepções, e as pessoas têm muita inveja disso que você é, do que você representa, tá? A música é Duque de Abelha. Fico quase desespero, mas não sei, chuva, como é que é? Lágrimas de chuva, Duque de Abelha. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que existe alguém, algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? Eu tô contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história? De 1001 noites de suspense no meu quarto. Eu tô contando as horas. Então, mas tem uma parte ali que eu não cantei. Sei que quase desespero e eu não sei porquê. É como se viesse um desespero em você por questões que você sabe através da sua mediunidade, da sua intuição. E é como se desse aquele choque assim de como fulano seria capaz de fazer certas coisas. Será que eu tô ficando louco? Será que eu tô ficando louca? Aqui disse que não. Que você não está ficando louco nem louca aí, tá? Que sim,
a intuição que você está recebendo, ela é correta, tá? Porém, aqui, e você pergunta, você pode se perguntar, meu Deus, qual é a justificativa para eu viver isso? E para que eu esteja hoje, depois de tudo que eu enfrentei, estar vivendo este medo de poder passar por certas coisas que as pessoas querem impor a mim, pesos que não são meus. O que está acontecendo, né? Então aqui, não tem aqui uma justificativa para atos de certas pessoas, quando eles são drásticos demais, quando eles estão voltados somente para questões como, por exemplo, bens, dinheiro, o que elas são capazes de fazer, né? E o quanto talvez grite ali a criança interior delas, lembrando de um tempo onde não tiveram, né? E aí a possibilidade ou ameaça, ou que de alguma forma você seja um impeditivo para um certo ganho, alguma situação, pode representar aí você ser uma ameaça para certas pessoas, sabe? Eu sinto aqui que você está lidando com pessoas difíceis, complicadas, e que você está num jogo, neste momento, crucial para você, tá? E eu sinto que você precisa ter muito foco, muita fé em você mesmo, você mesma aí, para não se deixar perder, não se entristecer com isso. Sinto que você aí precisa colocar seus pés no chão, estar muito centrado, muito focado aí. E aqui, eu vou tirar aqui um oráculo da lua pra gente ter uma mensagem inicial com o oráculo. Vamos ver o que a gente tem aqui pra você, Sagitário. Não, aqui quase desespere, eu não sei porquê. Na verdade, é o que você sente que existe aí por trás de você. Que existe uma má intenção aí, sabe? E veio aqui uma imagem do filme da Cruella, que é ali onde eu acho que ela nasce. Eu não assisti esse filme, mas eu sei que ela tem a mãe, ou é alguém que matou a mãe dela empurrada, alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Que aí nasce a Cruella, né? Seria a origem dessa vilã. Mas é ali com uma mulher, ou mãe, que representa, enfim, que ela faz crescer nela, assim, esse poder que ela tem dentro dela, né? E que de alguma forma, olha só o quanto parece louco, assim, mas é como se esse poder que você tem em você vem muito do seu lado sombra. E essas pessoas são instigadas ali a te atacar, a fazer alguma coisa negativa para você, para que você descubra esse lado sombra, que na verdade você não via. Você não via porque você não tinha em você, mas esse lado sombra está sendo criado como forma de propósito para que você se alinhe com o seu lado luz e o seu lado sombra, compreendendo que você tem esse poder. Porém, você não precisa usar esse poder para a maldade, para o mal. Mas aqui eu tô sentindo aqui sobre tramas, sobre situações complicadas. E aqui está, equilibre a espiritualidade e a realidade, tá? Então, assim, tanto... Aqui eu não tô vendo que é equilibrar a espiritualidade e a realidade. Na verdade, quando você tem uma intuição, quando você tem ali uma visão, um sonho, alguma situação, equilibrar com a realidade, condiz sim com a realidade. Nesse momento não é como se, estou vivendo só a espiritualidade ou só a realidade, não estou equilibrando. Não, aqui equilibre, sim. Aquilo que você está sentindo tem uma razão de ser, sim, no Sagitário. Lua cheia em peixes. Então aqui sentimentos vindo à tona, aqui, sabe? E mostrando aqui uma realidade talvez dura de ver. Seus sonhos precisam de um plano prático. Então, assim, dentro de toda essa confusão toda, ainda assim, você precisa colocar seus sonhos em prática, tá? E aqui fala de meditação e contemplação. E aqui, de novo, o mesmo símbolo que remete a Yang, luz e sombra, equilíbrio da luz e da sombra, do feminino e do masculino, tá? Duas cartas que representam aqui a mesma coisa, só que aqui é lua nova em peixes, tá?
porque aqui desse transbordar dessas emoções, dessa intuição que você está recebendo, e mesmo a partir da dor, você coloca em prática aqui a realização dos seus sonhos como forma de estabelecer o seu poder, e dentro desse equilíbrio aqui, né, instigando você um poder de fogo aqui, de fazer acontecer, nem que seja na raiva, os seus sonhos acontecerem, mesmo que estejam aí tramando coisas contra você, você aqui é para que você coloque seus planos em prática, para que você não se paralise por nada, signo de Sagitário. E aqui, quando você sentir que é necessário se centrar mais, você fazer uma meditação, uma contemplação, uma compreensão do que você está sentindo e acalmar isso dentro de você, de forma que você não se paralise por nenhum medo, né? Para que você não se desespere, como está na música, né? Por sentir, por ver que alguma coisa está acontecendo ao seu redor e está assim pesado, sabe? É o que eu sinto aqui, está pesado ao redor de você. Você está, ao seu redor existem pessoas muito densas, muito complicadas e que estão agindo errado pelas suas costas aqui, signo de Sagitário. Você sente tudo isso, em alguns momentos você fica ansioso, ansiosa e pensa. E aí você pode acabar não colocando seus objetivos em prática. Aqui fala assim, você pode até se desesperar, mas transforme isso em combustível, como forma de vou continuar com esse projeto, com esse trabalho, vou fazer isso porque eu preciso da minha libertação. Então aqui é necessário continuar, para que você possa se libertar. O foco agora é conseguir um emprego. Eu estou dependente aí de alguma forma economicamente de pessoas muito negativas, muito complicadas, estou passando por dificuldades. Agora o momento foque na sua libertação. Se tiver que conseguir um emprego, que o ideal é a gente pensar em empreender e tal, mas às vezes não dá, não deu certo ainda, tá tudo bem. Consegue um emprego e vaza aqui, eu estou sentindo, sabe, de perto de pessoas, situações complicadas. Tá? Aqui é para você colocar em prática todos os seus objetivos. Então, a temperança. A temperança, olha só, aqui está falando de paciência, tá? E aqui é um oráculo de consulta ao pai aqui, tá? Num, que é uma letra, né, do alfabeto hebraico, e aqui fala do gênio humano, a temperança, aquele que tem paciência, moderação, que tem uma iniciativa também em fazer alguma coisa, que está ali tendo uma iniciativa em movimentar alguma energia, tá? Que eu lembrando aqui de como é o tarô de Waite, né? Então aqui a iniciativa é de uma movimentação. Então eu vou movimentando a energia para criar aí essa liberdade, essa libertação dessas situações, dessas pessoas. Então aqui, mesmo que eu sinta medo, que eu esteja sentindo e sonhando com tudo que estão fazendo pelas minhas costas, e eu vou colocar em prática alguma coisa para me libertar dessas pessoas, para sair dessa situação, para mudar a minha direção. Então aqui é Beit também, ou Beit, né? Bet ou Beit, a porta do templo, as colunas do templo, aqui trazendo a sabedoria à tona. Se eu ficar focada no medo, eu não vou colocar em prática meus objetivos. Então aqui eu sei que está acontecendo isso aqui. Bom, eu vou colocar em prática a minha sabedoria, meu estudo, meu conhecimento. O que fazer? Como realizar aqui uma possibilidade, um emprego, uma nova situação, para que eu saia do foco e da mira dessas situações e dessas pessoas, tá? E aqui fala do sol aqui daí você trazendo essa sabedoria à tona, pode ser através de meditação, de contemplação. O sol aqui vem clarificado justamente com a meditação e contemplação, tá? Que é a Kof, né? A luz, o sol interior. Conversa, troca, tá? Então aqui alegria, aqui fala o sol também me fala de libertação, de liberdade, tá? Aqui existe uma liberdade para você, uma libertação de uma situação tóxica que eu tô sentindo aqui, tá? Aqui existe uma libertação, mas você precisa ter calma agora. Você precisa ter foco. Mesmo que você sinta tudo que estão fazendo aí pelas suas costas, tenha calma. Aqui é o sumo sacerdote. Aqui também me fala de você buscar ajuda em algo superior. Olha, Deus existe tal situação, estou sentindo que estão fazendo tal coisa. Peço uma intervenção divina aqui a esse respeito. Diante dessa situação, eu peço uma intervenção divina.
E eu sinto aqui, por exemplo, sabe que não saiu aqui, mas eu sinto aqui muito de falar para você sobre você invocar aqui o arcano da justiça, tá? E agora no eclipse é um bom momento para fazer isso. E é claro que aqui o arcano da justiça é: eu não tenho noção dos meus karmas. Vou dar um exemplo assim. Por exemplo, eu faço bastante investigação a respeito disso, até para trabalhar ali em cortes de vínculos com pessoas e pessoas que promovem ataques, por exemplo. Mas, por exemplo, você não sabe. Você, nunca fiz mapa cabalístico, nunca fiz nada. Não sei até que ponto eu devo karmicamente para essa pessoa para estar passando por isso. O fato é que você pode invocar o arcano da justiça e se concentrar e meditar nesse sentido, chamando por algo maior, mas com muita força. Mas não é força de raiva, mas assim, com uma concentração. Faça várias meditações até você realmente enxergar você ver esse arcano da justiça. Você pode até encontrar na internet, se você não tem tarô em casa, e visualizar esse arcano, pedindo: se eu estou aqui encarnada e eu vim aqui, não foi para atacar. A gente encarna para atacar pessoas? Não. Eu posso até encarnar também para aprender a me defender e ensinar os outros a se defenderem. Mas eu não nasci, o foco da minha vida não é nascer para atacar pessoas, para agir com concorrência desleal, coisa do tipo. Existem as leis herméticas. Elas são infringidas por nós muitas vezes em nossos atos ali. Então, quando tem alguém, você está sentindo que tem alguém promovendo ou tramando, você sabe, você sente aqui dentro de você isso. Você sente que há uma necessidade aqui de estar realizando aqui um pedido a Deus. Existem essas leis. A lei da vibração. Quando alguém está ali invocando algo negativo para você, aquilo que você vibra, você recebe. Então, se eu vim aqui, encarnei para ser alguém melhor ou trabalhar nas minhas sombras ou ter algum tipo de aprendizado, não foi para promover ataques, futricas, fofocas e tramas nas costas de ninguém. Obviamente que não. Então, se tem alguém ali ferindo as leis herméticas, você vai invocar ali por infração a essas leis. Porque aí eu entendo que, dependendo do tipo de gravidade do que estão fazendo e armando contra você, essa pessoa está infringindo leis universais. E com base nessa justiça é que o excesso, digamos que eu esteja devendo, até porque a gente muitas vezes não sabe, mas, por exemplo, você teve uma mãe e um pai que te maltrataram muito numa vida passada e você encarna, por incrível que pareça, com o mesmo pai e com a mesma mãe. E aí eles resolvem cometer os mesmos atos, as mesmas aberrações que cometeram com você em vidas passadas. Então aqui seria uma chance para trazer uma modificação dessa história, mas essa pessoa resolve agir da mesma forma, cometendo os mesmos erros. Então aí você é obrigado a ficar, ou às vezes existe uma dívida kármica, você não tem como saber tudo, não tem como. Então o que você pode fazer? Eu não sei se eu estou devendo para essa pessoa ou não karmicamente, mas o fato é que eu não sou obrigada a aguentar atrocidades. Inclusive nós não vivemos mais na época das cavernas ou da Idade Média, onde as pessoas cometiam atrocidades em nome disso, em nome daquilo, né? Então eu vou invocar aqui, eu vou pedir aqui uma intervenção divina, vou agir, vou tomar meus cuidados, vou continuar trabalhando nos meus projetos na minha libertação, mas eu vou também aqui invocar algo maior. Até se você tiver um pêndulo assim, você pode trazer essa movimentação dessa energia ali nesse arcano, tá? Porque é uma infração às leis universais. Isso qualquer pessoa pode fazer, para que seja feita a justiça sobre a trama, aquilo que essa pessoa está pretendendo contra mim. Ok? Então assim, existe sim uma espiritualidade que nos cuida e a gente pode invocar. E os arcanos maiores, eles têm uma força gigantesca, eles têm uma força que está além da nossa compreensão, que nós podemos invocar. Ou se você preferir, você pode fazer em forma de oração, porque eu não estou falando de religião aqui, né?
Você pode fazer em forma de oração, invocando, sinto que algo pelas minhas costas, meu Deus, faça a sua oração aqui para ter uma intervenção, tá? E, por exemplo, o estudo do Kybalion pode ser bem interessante para você nesse sentido, tá bom? E aqui é mais vamos ver, aqui mais uma carta pra gente finalizar aqui. Zai o carro, olha só, a vitória. Aqui fala, aqui é a orientação, é o sol, é a libertação, é você trazer aqui uma força maior. Eu sou meu sacerdote, me fala de você trazer uma força maior aqui, uma espiritualidade maior, alguém que está acima, Deus, né? O Deus que você acredita, da forma como você acredita, pedindo uma intervenção, porque aqui o carro fala sobre vitória, sobre você ter uma vitória nesse sentido, uma libertação com o sol, tá? Então aqui eu sinto Sagitário, não se preocupe, apenas não se deixe vencer, independentemente do que aconteça. Embora eu sinta que, apesar da trama que você sente pelas costas, aquilo, quando você pede a intervenção de algo maior, a tendência é que isso não aconteça, tá? E que esses atrapalhos que você tá sentindo, essas ânsias que vêm de várias formas para você, através de pessoas, às vezes pessoas queridas para você, é porque você tem ali, se você está perto de uma vitória, de algo muito legal, muito importante para você, às vezes justamente ali, naquele momento são colocadas pessoas e situações para te atrapalhar, para tirar o brilho daquilo que você vai conquistar, porque eu sinto que você tem uma grande vitória para você, tá? Então aqui é o oráculo da deusa, pra gente finalizar. Sagitário, vamos ver o que mais aqui. Isis, maternidade. E aqui eu ouvi assim, nós estamos falando de sua mãe. Síntese. É como se você quisesse... É como se você quisesse muito ser cuidada pela sua mãe. Mas... E aqui eu sinto que você diz... que estão dizendo pra você, nesse momento, você que é adulta aí, você é a sua mãe agora. Eu sinto que tem um problema vindo aqui de uma mãe, tá? De síntese, o que é? Vamos ver. Dúvida. Você pode estar com dúvida do que você está sentindo. Você pode receber essa intuição e ter medo. E aí, o que vocês me dizem? O lar que você precisa encontrar está em você. Está me falando aqui, sim, de um problema com uma mãe. Que é alguém que parece que querer controlar você, síntese. De alguma forma, nem que seja de uma forma drástica, nem que seja realmente assim, tirando toda a sua liberdade. Essa pessoa quer ter você assim, nas mãos dela, tá? E você fica com dúvida, pensando, será? Essa coisa não aconteceu ainda, ou não da forma como essa pessoa pode estar tramando contra você. E você pode estar em dúvida, pensando, meu Deus, será que essa pessoa teria coragem de fazer isso? E aí você tem medo, Kali, medo, tá? Você tem medo aqui. Encontre o poder, a chama, o fogo, a força para continuar e a maternidade que sobre você mesmo, cuidando-se ali de tudo isso, tá? Cuidando de você. Aqui me fala, cuide de você agora, tá? Estabeleça suas prioridades, como fazer, como você se libertar. Eu estou sentindo que eu estou falando aqui de uma mãe tóxica, tá? Que pode ser uma mãe muito tóxica, muito abusiva e que pode ali fazer algo com você muito terrível mesmo. Algo assim, indescritível, tá? Com base numa toxicidade assim absurda que esta pessoa projeta sobre você. Mas de alguma forma ela é a sua sombra. Me fala de alguém, eu acho que eu tô falando isso desde o início, né? A sua sombra. E essa sombra, ela é muito grande. Você pode ser alguém que tem uma luz muito grande e ao mesmo tempo tem uma sombra muito grande. E normalmente é assim, nós temos uma luz muito grande, uma pessoa muito iluminada, muitas vezes tem uma sombra muito grande também. Então, essa sombra que você observa,
é uma dicotomia a gente olhar para essa pessoa que talvez esteja tramando algo para você muito ruim, aqui eu tô sentindo, signo de Sagitário. Você pensar como vou amar, como vou reverenciar essa pessoa, né? Se você está agindo de uma forma totalmente inconsequente, inconsciente, com base em alguma coisa aí que você fez acessar, né? Então aqui é um momento de afastamento. Se chegou a um nível de projeção aqui, onde você corre risco, seja de vida, seja de liberdade ou de alguma forma, bom, então aqui é o momento de você ser a sua própria mãe, signo de Sagitário, e estabelecer ali uma distância saudável, tá? Porque realmente não dá para que você seja submetida a perder ali o bem mais precioso que é a sua vida e a sua liberdade por conta de uma pessoa que está, assim, um aspecto, tem alguma coisa nessa pessoa, assim, que está realmente, assim, nossa, eu vou tirar até o tarô de Osho aqui para ter uma compreensão, um minutinho, por favor. O que a gente está falando aqui? É de uma mãe mesmo? O que está acontecendo aqui? Nossa, uma coisa muito densa, uma situação muito complicada que eu tô sentindo. Imitação. É alguém que pode se comparar muito a você, te imitar aqui. Os portões do céu. Isso aí, vamos mais uma. Tá. Foco. Então aqui estão pedindo para te falar, ó. O que é o portões do céu aqui? Não, primeiro imitação. O que é imitação? O amor. Você gostaria, né, de realmente ter o amor dessa pessoa, tá? E aqui, apesar da carta falar imitação, me fala também de inveja e de ser alguém que, por incrível que pareça, se é sua mãe, essa pessoa se vê menor do que você. Essa pessoa vê você muito maior do que ela, quando deveria ser o contrário. E até, se a gente fala assim, constelação familiar, ordem, né? Quem veio antes, não sei se você se coloca dessa forma, né? Ou se você tem uma pessoa que tem muitos dons, muita sabedoria, porque aqui falou antes de muita sabedoria. Essa pessoa se vê menor do que você. Isso incomoda profundamente essa pessoa, tá? O que é os portões do céu? É como se você quisesse aqui, parece que você está buscando, assim, tá? Uma ajuda de uma espiritualidade maior, os portões do céu e esperança, buscando esperança aqui na espiritualidade, falou de espiritualidade antes, né? Só que você também está focando muito no fracasso, tá? Você está focando muito no fracasso, pensando, assim, como você é malquista, como essa pessoa não gosta de você o suficiente. Então, assim, essa pessoa faz você se sentir um fracassado, uma fracassada de alguma forma. Quando, na verdade, você precisa colocar o seu foco em outras coisas, nas coisas que você pode conquistar, nas coisas que você pode fazer para sair dessa situação que você se encontra hoje, colocando o foco, a mira na coisa certa, sabe? E aqui falou muito dos seus projetos, se é um emprego para sair agora, para poder sair de perto dessa pessoa, se você mora com essa pessoa, se precisa de alguma forma aqui um emprego, alguma situação para você sair de perto dessa pessoa, aqui foque nisso, tá? Foque nisso. Mas às vezes é uma pessoa que até te fez alguma coisa aqui, ó, renúncia ao conhecimento, sabe, signo de Sagitário, tá me vindo aqui assim, ó, olha só aquela pessoa que tá atrás aqui, ó, duas caras lá, ela tá voando atrás, né? Aqui, ó, o que eu sinto é que você é muito doce, que você tem uma dificuldade muito grande de acreditar, às vezes, quanto será que chega a tanto, e é como se você, nossa, descobre a dupla face dessa pessoa e é como se você quisesse jogar até a sua certidão de nascimento fora, todo o conhecimento, tudo que você viveu com alguém aqui, a partir do momento de alguma forma você tem um conhecimento de alguma coisa aqui, tá?
que vai fazer você jogar fora tudo que você conheceu como criança, suas lembranças. Você vai acreditar que tudo isso foi uma mentira, tá? Vai vir alguma coisa aqui, falou de verdade, falou do sol, falou de libertação, e essa libertação ela é dolorosa, tá? Mas aqui estamos falando muito de oração, muito de você trabalhar nesse foco aqui, nessa libertação, buscando o auxílio de algo maior. Você precisa aqui do auxílio de algo maior, tá? Porque é um estado de alerta. Olha só essa pessoa aqui subjugando a outra, né? É disso que você tem medo e é isso que você sente que essa pessoa pode acabar fazendo com você, com a sua vida. E eu sinto assim o coração palpitando com medo. Então aqui assim, ó, mantenha-se em oração e acredite em alguma solução. O que a gente tem aqui de solução? Aqui. Tem uma solução aqui, pode indicar a deusa passado. Aqui a gente fala de um afastamento. Infelizmente, tá? A gente tá falando de um afastamento. E olha, é muito complicado a gente falar isso aqui. Por quê? Porque a gente pode estar falando às vezes de pai, mãe, que são pessoas mais velhas, idosas, que podem precisar de ajuda. Ou não, tá? Mas pela lei você precisa cuidar, tá? Mas daí você fazendo isso, buscando ajuda de pessoas que possam estar junto com você na hora que você está com essa pessoa. Esses dias eu estava vendo uma especialista em narcisismo falando sobre isso. Quando eu não tenho jeito, eu tenho que estar com meus pais narcisistas e eles realmente fazem assim da minha vida um inferno. Quase como se enlouquecesse essas pessoas, né? Então eu não tenho como, então eu vou reduzir o tempo de estada com essas pessoas, na presença dessas pessoas. Eu vou buscar ter outras pessoas junto comigo, porque eu sei que se eu estou sozinha, eu vou acabar ouvindo aqui alguma coisa que eu não vou gostar, que vai me fazer mal, né? Então de alguma forma eu sinto aqui, Sagitário, que você precisa sim de ajuda, mas que essa ajuda vem ali a partir da tua fé e a partir do momento do centramento, onde estou numa situação difícil, estão aqui, tem uma mãe tramando contra mim, uma pessoa que eu amo muito, poxa, mas ela está tramando, eu sinto isso, eu estou pressentindo alguma coisa muito negativa, então eu vou tomar atitudes aqui para me libertar dessa situação, tá? Então aqui, signo de Sagitário, eu espero que você tenha gostado da sua leitura. É uma leitura difícil, é complicada, mas aqui fala de libertação e fala de uma superação que você encontra dentro de você, que ninguém vai poder te tirar. A partir do momento que você tem esse tipo de situação com alguém que é muito importante para você, e é aí que normalmente nós somos machucados, e você ainda consegue se superar e progredir na sua vida depois disso, depois de passar por isso, significa que você venceu um grande obstáculo na sua vida, significa que você encontrou um fortalecimento dentro de você, que não, uma pessoa de fora, se alguém que você ama tanto faz isso com você e você supera, de alguma forma é um treino, é um fortalecimento que você tem para algo que vai vir talvez no futuro, onde você vai ter que se impor perante pessoas, e se aquela que era mais importante para você, você superou, imagina as outras pessoas que não têm essa importância para você, sabe? Então eu sinto aqui que você não precisa ter medo, que nada vai acontecer com você, desde que você também tome as suas precauções, a sua cautela diante dessa situação que pode se apresentar para você, tá bem? Signo de Sagitário, vou ficar por aqui, até mais.